que é que tu dirias ao Rafik se pudesses, sabendo o que sabes hoje, o que é que lhe dizias? A liberdade financeira é um caminho de longo prazo. Quando eu invisto, preciso que o tempo faça o seu trabalho. Eu, como acredito que não sou capaz de lidar com isto, então eu prefiro dizer que isto não é para mim. Não pares de investir em conhecimento e cerca-te das pessoas certas. Rafik, o querido casal é um casal, hoje temos-te aqui connosco. Uma das perguntas que te queria fazer é, o querido casal tem inspirado muitas pessoas sobre a sua relação com o dinheiro, mas isto não começou como nós o vemos hoje. Não começou assim. Pronto, a minha pergunta era como é que isto começou? Boa. Não só o querido casal, mas como é que tu começaste? Boa. Quem és tu, de onde é que vens, o teu contexto? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Estamos aqui. É uma pergunta que me vai fazer viajar muito para trás, não é? Porque eu sou guineense, embora tenha nascido cá em Portugal, mas a minha origem é da Guiné-Bissau. A minha mãe nunca tinha estado na Europa antes de eu nascer, não é? Ela basicamente veio para Portugal para que eu nascesse, ela veio grávida, então eu vim praticamente a Portugal nascer, não é? E estive aqui a viver até aos meus 4, 5 anos, e depois voltei para a Guiné, porque a minha mãe estava afastada do meu pai, e chegou um momento em que ela disse, não quero ser aqui mãe solteira, entre aspas, e voltámos para a Guiné, e tivemos lá dos meus 5 aos 8 anos, e aos 8 anos, em 98, aconteceu uma guerra civil na Guiné-Bissau, e que nos fez voltar para a Europa, voltar para Portugal. E depois eu cresci ali na linha de Sintra, em que o contexto não é propriamente o contexto mais favorável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de evolução e de crescimento e de prosperidade. Então eu vivi numa dicotomia, entre aspas, entre saber a importância de evoluir e crescer, a importância de educação, mas também estar num contexto, num ambiente que não era favorável a isso. Felizmente tive e tenho um pai e uma mãe que sempre deram muito valor à educação e sempre colocaram a educação acima de tudo, de uma forma muito intensa, e isso colocou-me sempre ali no caminho certo, diria eu, para que eu estudasse, fosse para a faculdade. Quando fui para a faculdade comecei a trabalhar para poder pagar a faculdade, e entrei depois no mercado de trabalho. E acredito eu porque... E o que é que estudaste na faculdade? Já Gestão. E basicamente o que aconteceu? Eu consegui entrar na Deloitte e mudou completamente aquilo que era o caminho. Porquê? Porque eu entrei em 2012 e foi uma altura pós-crise, ainda há alguma crise, em que muitos colegas meus também... não estavam a encontrar bons empregos, e eu consegui entrar na Deloitte e mudou completamente o ambiente que eu tinha na linha de Sintra versus o ambiente de uma Big Four. Abre a cabeça do miúdo que veio desse contexto, mas também abre a cabeça para um outro espaço, que é escassez versus gasto demasiado. Então eu entrei num ambiente que puxava muito pelo gasto, pelo fazer parecer, pelo mostrar, e eu fui completamente engolido por isso. Então eu entrei no mercado de trabalho e comecei a gastar o meu dinheiro de uma forma que hoje me arrependo um bocadinho. E diz-me uma coisa, e tu na faculdade ou até antes sempre pensaste, um dia gostava de ter o meu próprio projeto, seja ele qual for, já tinhas esse bichinho? Já tinhas. Eu tinha uma clareza muito grande, que era aos meus 16 anos, eu lembro-me de estar a ir para a escola e estar a pensar quais eram os meus objetivos de vida. Okay? Eu era, assim, que não é uma coisa muito normal para um miúdo de 16 anos. Pois não, mas eu tinha muito essa visão, e os meus objetivos eram, aos 25 anos ter um descapotável, aos 35 ter uma vivenda com piscina, e aos 45 ter um Bentley. Eram objetivos... Que idade é que tens agora? Tenho 34. Okay. 34. Falta mais um, já tive o descapotável. Agora é a vivenda com a piscina e depois vamos ao Bentley. Já não iremos porque a vida mudou, mas eram esses objetivos. E eu sabia uma coisa, que era, eu pratiquei atletismo na minha adolescência, início da fase adulta, e eu não tinha grande potencial para ser atleta. Eu era aquela pessoa que era muito esforçada, mas tinha um limite, tinha ali um limitador. E havia colegas meus que eram naturalmente feitos para o desporto, para o atletismo, e eram incríveis. Então eu pensei, eu adoro tanto o atletismo que eu quero trabalhar com isto. Então o que é que eu vou fazer? Vou para a Deloitte, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, e aos 30 anos eu vou-me despedir para ser coach
desportistas. Tu já tinhas essa... Já tinha essa estava clareza. muito claro. Sim, Ok. sim. Era coach versus manager. Na altura não se falava muito de coaching, mas era ser manager de desportistas aos 30 anos. Porquê? Porque eu precisava ter dinheiro, então ia trabalhar e aos 30 anos ia-me despedir para poder fazer essa carreira de agente desportivo. Entras na Deloitte, estavas tu a contar, muita pressão também para parecer, não só ser, não é? E o que é que... Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Olha, especificamente tens algum episódio? Tenho. Vários, porque nós entramos e existe um contexto quase de gestão tribal dentro de um contexto de Big Four. E quem tiver a ouvir e já esteve em Big Four vai saber isto, que é todo o processo de onboarding é um processo de união muito forte e depois existe toda uma escada de evolução na carreira, que é uma escada de evolução na carreira que é de cenourinha à frente, que é se tu trabalhares, se tu tiveres mais um ano, vais receber mais X, vais receber mais X, mais X. Olhamos para os partners têm grandes carrões na garagem, vivem em grandes casas e nós somos muito estimulados a ter essa ambição. E depois temos um contexto de grupo em que saídas à noite, jantares, festas, é uma constante. Então isso puxa-te muito para o querer ser aceite no grupo, o quereres parecer para ser aceite em vez de seres aquilo que é a tua essência. E inevitavelmente eu era aquela pessoa que, por ter vindo muito da escassez, quando entrei nesse contexto eu queria ser muito bem recebido. E eu vou partilhar contigo um bocado também um episódio específico que me marcou, que foi, eu quando entrei, normalmente entram cerca de 300 pessoas, pelo menos na minha área, que era auditoria, mais especificamente de banca, entram menos, mas em auditoria entravam para aí cerca de 300. E nós fomos para a formação e eu lembro-me de um colega meu perguntar-me assim, tu és de Angola, não é? Tu vieste cá só fazer a formação e depois vai voltar para Angola. E eu, não, eu sou português. Eu estou aqui porque vou estar cá em Portugal. E isso marcou-me. E colocou-me ainda mais pressão, entre aspas, para que eu fosse aceito, porque eu era o único negro no meio daquelas 300 pessoas. E isso marca uma pessoa que tem às vezes uma autoestima, não é uma autoestima em baixo, mas com uma vontade muito grande de se incluir. Então tive esse episódio que marcou certamente todo o meu processo para a frente, e depois tive um outro episódio com um manager que eu admirava muito, que tinha um grande carro, que era um Z4. E ele vinha de carro, e eu olhava para o carro e pensava, caramba, eu gostava mesmo de ter isto. E ele dizia uma coisa que era, chapa ganha, chapa gasta. Como eu sou bom, no mês a seguir eu vou conseguir fazer mais, e se acontecer alguma coisa... E nós falamos muito, eu só depois de passar alguns anos é que eu percebi, a questão das crenças. E aquilo, para um miúdo que vê como uma referência àquela pessoa, adota completamente aquele comportamento, aquela crença entrou para mim como se fosse uma verdade absoluta. Então eu entrei nesse loop, chapa ganha, chapa gasta, porque eu sou bom, então eu vou sempre fazer mais dinheiro. Então todo esse processo marcou a minha fase entre os 22 e os 30 anos. Okay? Até depois fazer a certificação de coaching e desbloquear ali algumas coisas que vieram trazer a lógica do Carrico Casal e todo o movimento do Carrico Casal para a frente. Sei que a Deloitte também te deu a tua esposa. Sem dúvida, sem dúvida. É a coisa mais importante. Vocês conheceram-se precisamente no contexto de trabalho, não foi? Sim. Em 2016 nós já nos conhecíamos, mas só que não tínhamos assim grande relação. E quando fomos para Angola especificamente trabalhar, né? Exatamente, acabámos por nos aproximar porque foi um contexto muito específico em que havia pouca gente em Angola e como vinhamos da Deloitte juntos. Os grupos unem-se muito, não é? Mesmo aos fins de semana. Exatamente. E coincidiu também com a altura em que eu acabei com a minha ex-namorada, então estava ali mais carente e ela ajudou-me. e ela também tinha esse bichinho de um dia criarem um projeto ou nada? Não. Mais pela segurança? Sim. A Catarina é completamente o contrário de mim. Eu sou a pessoa que sonha muito, gosta muito de sonhar e ter objetivos. A Catarina é segurança máxima, estabilidade. Quando eu comecei a falar destas coisas, ela tipo, não, deixa-me em paz, quase. E eu ia perguntar-te até que houve um dia em que... Até que houve um dia em que nós decidimos criar o Carrico Casal, não é? E lembras-te mesmo, houve assim algum momento que marcou, é isto que a gente vai fazer, ou foi uma maturação assim ao longo de algum tempo? Ok, olha, nós
Houve um dia que começou isso, que foi na Deloitte, ali em 2018, eu já estava a atingir o meu limite da pressão dentro do trabalho, então eu e a Catarina também estávamos assim um bocadinho cansados e decidimos mudar de emprego. E mudámos para a CMVM e fomos os dois, curiosamente, para a CMVM e foi na altura em que nos permitiu pensar um bocadinho mais. E eu aí particularmente comecei a pensar como é que eu posso fazer mais dinheiro. E o fazer mais dinheiro trouxe uma visão de que eu estava a fazer tudo errado, não é? Em relação ao dinheiro, e agora como é que eu poderia fazer, e foi aí o início. E houve lembro-me, não me lembro o dia especificamente, mas eu comecei numa senda de leitura e houve um livro que eu li que dizia que se eu quero ter um compromisso, garantir que um compromisso de longo prazo é atingido, eu tenho que garantir uma exposição pública, eu tenho que falar com várias pessoas e dizer que eu estou a fazer isto. Então foi na altura em que nós desenhámos o nosso plano para a liberdade financeira. E onde é que era o sítio onde nós podíamos falar com mais pessoas? No Instagram. Então nós decidimos, ok, então vamos expor o nosso objetivo, expor a nossa meta e garantir o accountability durante os próximos 15 anos, que era o nosso objetivo. E ali no dia 1 de julho de 2020 foi quando estávamos de férias e decidimos, ok, este é o dia em que vamos começar. Porquê? Porque marca aqui uma transição de um semestre para o outro. Então abrimos a nossa página no Instagram, o Que Rico Casal, e passados 5 anos estamos cá. Não é? E se tivesses que explicar a alguém o que é o Que Rico Casal em um parágrafo, como é que explicarias? Olha, o Que Rico Casal é uma empresa de formação, de educação financeira, essencialmente dedicada àquilo que é o canal de digital e que ajudamos famílias a traçar o seu caminho para a liberdade financeira. Isso é o que é hoje. Não foi como nasceu. Como é que nasceu? Nasceu como um casal a caminho da liberdade financeira, com vontade de partilhar a sua jornada. Ias partilhando muito a tua história. Exatamente, Lembro-me bem do início, jornada. o que é que estão a fazer e onde é que fizeram e qual é o objetivo e como é que... É isso. Que também acho que foi uma das coisas, pelo menos falando por mim, que eu gostava muito de ver, porque temos mais ou menos a mesma idade. Exato. E eu também me revia muitas das decisões e dos conflitos que depois também possam haver, conflitos internos. Mas acho que muita gente também seguia precisamente porque era muito real o que a gente estava a ver. Sem dúvida, sem dúvida. E é o que nós procuramos manter na mesma, mesmo nesta fase em que transformamos o Que Rico Casal numa empresa, continua a ser uma partilha genuína daquilo que nós fazemos, da forma como nós construímos, dos desafios, porque não é fácil, todas as dúvidas. Então mesmo no nosso podcast, no Instagram, é isso que nós procuramos partilhar, um bocado a verdade, os nossos filhos. E uma das coisas que queria perguntar é, no início, como é que foi? Vocês despediram-se os dois e já tinham ali um bolo de dinheiro, ok, vamos investir nisto, ou foi mais faseado? Porque tenho a certeza que estão-nos aqui a ouvir muitas pessoas que se calhar têm contextos, coisas que querem partilhar, que acham que podem ajudar outros, mas e como é que eu faço? Este arranque, desde que está no coração até que vem cá para fora, demora, não é? Como é que foi no vosso caso? Olha, nós foi faseado. Eu despedi-me em 2021 da CMVM para me dedicar a 100% ao Que Rico Casal. E porquê? Porque já havia sinais de que as pessoas poderiam perceber bem aquilo que era o nosso ensinamento, aquilo que era o nosso conhecimento. Tu só te despediste muito depois de teres começado. Exatamente. Ou seja, nós começámos a 1 de julho de 2020 e eu só me despedi em agosto de 2021. Ou seja, houve ali 1 ano e meio em que nós fomos recebendo quase que pessoas a perguntarem-nos se nós fazíamos consultorias individuais, se nós fazíamos acompanhamentos, não é? O que estás a dizer é super interessante, porque muita gente, para começar uma coisa, acha que tem que terminar e acabar. Não. E o que tu fizeste foi sobrepor durante um determinado período de tempo as duas coisas. Sem dúvida. Como? À noite, ao fim de semana, se calhar? À noite, ao fim de semana, à hora de almoço, responder a coisas, mas houve essa sobreposição. E houve outra coisa também que eu acho que é importante deixar aqui a quem nos está a assistir, que é, quando eu tenho um objetivo, e precisamente quando eu estou em casal, eu tenho que garantir que o meu objetivo não entre em conflito com o objetivo do casal, o objetivo da família. E foi isso que eu fiz, que é, a minha vontade de me despedir não surgiu em agosto de 2021, surgiu antes. E o que é que eu fiz? Eu cheguei ao pé da Catarina e disse-lhe, olha, eu estou a pensar nisto. O que é que tu precisas que eu faça para que tu tenhas a confiança e a segurança para eu tomar esta decisão? E ela listou-me um conjunto de coisas, tens que fazer isto, tens que garantir que tens um fundo de emergência de X, tens que ter isto, não sei o quê. E eu, ok, perfeito. Então eu vou cumprir isto. Quando eu souber que tenho a checklist feita, eu sei que está um momento e eu venho ter contigo e digo, bebê,
estou pronto, agora pergunto se posso, não é? Porque há muitos casais que entram muito no conflito quase individualista de eu quero, ou a outra pessoa não me deixa. E a outra pessoa não é uma questão de não deixar, a outra pessoa não se sente confortável, não se sente em segurança. Então a pessoa que vai tomar essa decisão tem que dar conforto e segurança ao companheiro ou à companheira. E tu disseste isso muito bem, é que se calhar quando estamos em casal, é um casal, não é? É um casal. Não é um mais um, são dois. Exatamente. E os dois têm que tomar decisões e alguns têm que também passar por, se calhar, coisas que não querem para que o outro também possa estar bem. Isso também é, Sem acho dúvida, que é um... sem dúvida. E há um ponto importante em relação a isso a dizer, André, que é, eu quando me despedi, o Rico Casal não gerava assim dinheiro que me pagasse as contas. Então, o que eu fiz foi, vivemos com o salário da Catarina durante aquele período e com aquilo que era as necessidades que se fosse necessário ir buscar ao fundo de emergência. E só depois é que começou a gerar mais capital de forma a que pudesse suprir o meu lado. Imagina que isto não tivesse muito alinhado, se não tivéssemos o alinhamento certo, ia dar problemas. Então, um objetivo tem sempre que ser um objetivo, como nós dizemos, objetivo comum, tem que ser o objetivo da família. E foi esse o processo. E depois permitiu também que a Catarina, em 2023, se despedisse. Porquê? Porque eu depois fiz o caminho do Rico Casal de forma a torná-lo mais sustentável e dar a confiança para a Catarina se despedir e se dedicar também ao Rico Casal. E a dada altura ela despediu-se e vocês agora estão os dois a full time no projeto. A 100%. Entretanto, filhos pelo caminho, não é? Pelo caminho. Que aumenta sempre o stress não só emocional, mas também financeiro, não é? Como é que se consegue... Uma pergunta que te ia fazer é, muitos casais às vezes debatem-se com como é que a gente se organiza financeiramente, não é? Porque uma coisa é o André tem o seu salário e faz e acontece, outra coisa é, ok, e agora como é que é? Esta parte é, eu recebo o dinheiro, vai 50% para o fundo do casal, ou como é que... E sei que não há respostas perfeitas, mas como é que isso é feito? Ou, se puderes partilhar, até como é que vocês o fazem? Boa. Então, existem aqui 3 estratégias, que são estratégias do ponto de vista teórico validadas, que é eu ter uma conta conjunta, ou seja, em que eu tenho o valor para onde nós transferimos um montante e serve para cobrir as despesas do casal, as despesas da casa, da água, dos filhos, e cada um tem o seu salário de forma separada. Existe aquilo que é a fase anterior, que é a fase dos namorados. Nós vamos dizer que é, ok, vamos viver juntos, cada um tem o seu salário, usamos um splitwise para poder equilibrar as nossas despesas, mas não há nada conjunto. E depois existe a fase mais adiantada, que é tudo junto. Ou seja, não interessa o dinheiro é de quem, o dinheiro é da família e é gerido como dinheiro da família. Então existem estas 3 componentes. O que acontece? Quando eu tenho filhos, já tenho uma despesa comum, não é? Para além da casa. Tens que passar pelo menos para a segunda fase. Exatamente, tens pelo menos estar na fase da conta conjunta em que eu faço o contributo. E aí, o que é que normalmente acontece e o que é que nós também dizemos? Que é, o contributo tem que ser proporcional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se uma parte do casal recebe 1.000 euros, a outra recebe 2.000, nós não podemos transferir exatamente o mesmo montante para essa conta conjunta, porque senão a pessoa que recebe 1.000 vai estar super pressionada e a pessoa que recebe 2.000 está super folgada. E depois quando quiserem fazer férias ou quando quiserem ir jantar, o que recebe menos diz assim, olha, eu não posso. E o outro diz, mas eu quero. Também não dá. Então tem que ser proporcional. Porquê? Porque mais uma vez, como tu disseste bem, são um casal. É 1 mais 1 igual a 3. Possivelmente, né? Seja, e preferencialmente. Então, essa lógica da junção é provavelmente o que a maior parte das pessoas faz. A parte do fazer tudo junto, por exemplo, foi o que nós fizemos, a partir do momento em que nós entendemos que aquilo que é nosso um dia vai ficar para os nossos filhos, a partir desse momento nós pensámos, ok, não interessa estar a fazer contas separadas, porque isso só nos traz mais entropia a nível de gestão. Temos uma conta única, somos os 2 titulares daquela conta, os salários caem naquela conta, o dinheiro sai daquela conta, é uma conta única, ponto. Não há subcontas, entre aspas. E funciona, e tem funciona funcionado muito bem. Funciona muito bem. Tem muitas pessoas que presumo que também vão ter contigo com estas questões, que é, epá, mas como é que eu começo? Eu também gostava de ser livre financeiramente, é um conceito já muito antigo, desde os livros do Pai Rico, Pai Pobre, que o meu pai me obrigou a ler com 16 anos. Boa! Epá, mas mudou mesmo a minha maneira de pensar e de ver a vida. Como é que as pessoas podem começar? De certeza que já te fizeram muito esta pergunta, que é, opá, somos um casal, temos um salário médio de 1.000 e tal euros cada um, opá, temos um filho, estamos a pagar uma casa, opá, ok, queríamos até ser livres financeiramente, mas
Para onde é que eu me viro? É para os ETFs, é para as ações, é para comprar casas, é o quê? Estás a gostar deste episódio do podcast? Então não percas os livros Faz Acontecer Volta ao Mundo e Faz Acontecer Portugal, com mais histórias de gente altamente inspiradora que muito faz acontecer. Boa, então vamos começar pelo mais importante, que é a liberdade financeira para este casal. Okay? E aí começa tudo. Eu tenho que ter a visão daquilo que é a minha liberdade financeira, porque toda a gente precisa ter um porquê. Porque liberdade financeira são duas palavras, não é nada assim de muito relevante e é diferente para cada um de nós. Então, uma das coisas que nós dizemos que a pessoa tem que fazer em primeiro lugar é desenhar a sua visão de liberdade financeira. E desenhar mesmo, ou seja, eu vou pegar numa folha e vou dizer assim: daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando eu não precisar de trabalhar por dinheiro, como é que será a minha vida? Onde é que eu vou estar? Com quem é que eu vou estar? Como é que vai ser o meu estilo de vida? Como é que eu coloco isso quase num quadro? Porquê? Porque o nosso cérebro funciona por associação de imagens, não funciona por palavras, não é? O cérebro não sabe o que é liberdade financeira, mas sabe o que é aquela imagem quer dizer, não é? Então, trazer essa visão, e o casal tem que fazer de forma separada. Porquê? Porque depois vão fazer a sobreposição. Por cada haver elementos na visão de um e os elementos na visão do outro que são diferentes e tem que ser uma visão comum. Então essa é a primeira parte. Sabemos o nosso porquê, sabemos que isto nos apaixona e queremos muito viver isso. Isso que é interessante, que é, qual é o teu conceito de liberdade financeira? Que para mim pode ser diferente do que para ti. Exatamente. Não é? Há pessoas que dizem, eu não quero trabalhar. Há outras pessoas que dizem, não, eu quero trabalhar naquilo que me apaixona sem ter que pensar em dinheiro. Então logo aí são duas coisas diferentes, não é? E é a liberdade financeira na mesma. Então ter essa clareza é extremamente importante. E um outro pormenor, que é no casal, se calhar há um que diz assim, eu gostava de viver junto à praia. E há outro que gostava de viver no campo. Tem que resolver isso, porque senão é logo uma dissonância muito grande, não é? E tem que encontrar o sítio. Depois, vamos para a parte mais técnica, não é? Quer dizer assim, o primeiro passo que eu tenho que fazer é eu saber daquele salário que eu recebo, por onde é que vai cada euro que eu recebo. Então, eu tenho que ter uma forma de registrar as minhas despesas para que eu saiba exatamente por onde é que vai aquele meu dinheiro e conseguir otimizar. Porquê? Porque não existe liberdade financeira sem poupança. Então eu tenho que aumentar a minha taxa de poupança. A partir do momento em que eu tenho a minha taxa de poupança otimizada de acordo com aquilo que é o ajuste que eu fiz nas minhas despesas, eu vou aí sim pensar nos investimentos. Fazer alguma coisa com essa respectiva poupança. Exatamente. E aí sim eu vou pensar em investimentos e posso pensar, e nós somos muito apologistas disto, numa estratégia de investimentos assente essencialmente em ETFs. Ok? E o que é que são ETFs? São basicamente fundos de investimento que replicam um conjunto de índices. Índice é como se fosse uma lista com um conjunto de características. Diz assim, uma simplificação. As 500 melhores empresas dos Estados Unidos, as 2.000 melhores empresas do mundo. Então eu vou comprar um fundo que tem estas empresas ou que tem estas obrigações, que tem o conjunto de ativos que me permita montar uma estratégia de investimento para atingir essa liberdade financeira. E, inevitavelmente, que eu posso fazer uma busca de conhecimento de forma autónoma, ou posso ir aprender com alguém para me encurtar tempo e eu possa fazer um caminho mais assertivo. Mas é isto, o primeiro passo é a visão, o segundo passo é ter controle das minhas finanças e só depois é que eu vou para o investimento e depois seguir um plano. E aposto que muita gente quer passar logo para a fase do investimento. Toda a gente quer passar para a parte do investimento. Porquê? Porque é o mais sexy. Não é? Toda a gente quer ser investidor, toda a gente quer ver o dinheiro a multiplicar. E porquê? Porque eu acredito que as pessoas têm um conceito errado de investimentos. As pessoas acham que os investimentos é que os vão enriquecer. E o que enriquece é o trabalho, é o salário, porque sem poupança não há investimentos. Okay? Então é muito importante. E imagino que consoante a poupança que a pessoa tenha, depois há investimentos completamente diversos e possíveis. Exatamente. Sendo que existe uma simplificação muito grande, e é isso que nós procuramos fazer também, que existe os ETFs, é o básico, é o simples, é aquilo que nos permite multiplicar o nosso património no longo prazo de uma forma super consistente. Um exemplo simples disso que é, se um casal pegar em 350 euros por mês e investir a uma rentabilidade de 10% ao ano, em 25 anos tem 450 mil euros. Okay? 450 mil euros em que do bolso desse casal saíram 350 euros por mês. E pode não ser possível neste momento, mas se a pessoa se planear, fizer uma gestão, consegue ir buscar 350 euros ao seu orçamento mensal. E é um bocado pensar assim, 450 mil euros, 25 anos parece pouco. Olhem à vossa volta e vejam se conhecem alguém que tem 450 mil euros de património investido. Provavelmente vão ver que são poucas pessoas. Uma das coisas que sempre que se fala de liberdade financeira que eu
penso e noto é que deverá ser uma coisa planeada a longo prazo. Sem dúvida. E a percepção que eu tenho é que muita gente, quando começa a ver o problema, começa-se a lembrar, mas isto tem que ser planeado de trás, não é? Não é chegar lá à frente e depois começa-se a pôr a mão à cabeça. Aí já não há Concordas? solução, não é? Aí já não há solução. Porquê? Porque eu não posso arranjar soluções de curto prazo para problemas de longo prazo, não é? Que é isso, que é a liberdade financeira é um caminho de longo prazo. Eu não posso chegar ao momento e dizer assim, agora quero ser financeiramente livre. Não, eu tive que preparar o caminho. E é aí que entram depois aquilo que são as propensões para os esquemas, para as fraudes. Porquê? Porque é fácil eu prometer que O tu vais ganho ter... rápido. Exatamente, o ganho rápido. E isso não existe. Isso não existe, porque o risco está diretamente proporcional à rentabilidade. Quanto mais rentabilidade me prometem, mais risco eu estou a correr. O que é o risco? A probabilidade de perda. Um exemplo simples disso é as raspadinhas, as apostas, isso é promessas de ganho rápido em que a probabilidade de perda é 99,999%, que é os 3 euros, os 10 euros que eu lá coloquei estão perdidos. Eu raspei, perdi. 100% perdido, não é? Quando eu invisto, eu tenho uma probabilidade de ganho muito grande, mas eu preciso de que o tempo faça o seu trabalho e o tempo vai passar. Quando se fala também de dinheiro, há muitas crenças limitadoras e tu, pelas pessoas que já acompanhaste, já viste. Quais são assim as 2 ou 3 mais comuns e como é que elas se quebram? Ok. O dinheiro não é importante. O dinheiro não é importante? Essa é a crença que eu acredito que mais afasta as pessoas da construção da riqueza e que nós mais ouvimos, que é o dinheiro não é importante. Há coisas que me trazem felicidade que eu não preciso de dinheiro, ok? E isso é verdade, mas também não é uma verdade absoluta. Ou seja, o dinheiro não é o fim, mas é um meio para que a coisa possa acontecer. Exatamente isso. E é aí que se desconstrói a coisa, que as pessoas acham que as pessoas querem ter dinheiro por ter dinheiro. Não, isso está errado. Ter dinheiro por ter dinheiro não serve, não preenche ninguém, só aumenta o buraco do vazio. Okay? Agora, ter dinheiro com base, como meio para um fim, aí sim o dinheiro é um veículo. É um veículo para que, se eu estiver doente, eu consiga ter acesso a melhores condições de saúde. Se eu tiver um filho em que eu quero colocar numa escola incrível, eu não tenho o condicionamento do dinheiro. Para que, se eu quiser fazer umas férias, não naquela praia que eu vou todos os dias, para uma outra praia, eu possa fazer. Então, o dinheiro sim traz felicidade e é importante. Porquê? Porque na falta dele, eu só penso nele. Então, é importante que as pessoas entendam isso, que é quem fala mais sobre dinheiro é quem tem mais escassez de dinheiro. Então, quando eu digo que não é importante, eu estou a menosprezar um veículo que é o veículo que nos permite gerar mais experiências e as experiências, sim, trazem felicidade. Então, okay? uma é essa, o dinheiro não traz felicidade, exatamente. O dinheiro não é importante. Exatamente. E depois o outro é, o dinheiro só traz problemas. Não é? Porquê? Porque quando nós falamos de crenças, existe aquilo que é como se fosse uma lógica de modelo mental do dinheiro, não é? Então, aquilo que são os nossos pensamentos, não é? A forma como eu penso gera um conjunto de sentimentos, a forma como mexe cá dentro, e isso gera um comportamento e gera um resultado. Então, quando eu digo que o dinheiro só traz problemas, quando eu penso em dinheiro, eu fico ansioso. Fico aflito. Então o que eu vou fazer? Não, eu não quero ter dinheiro porque eu não quero ter problemas. Ninguém quer ter problemas, não é? E de onde é que isto vem? Geralmente vem de histórias específicas da família, ou porque houve um avô que deixou uma herança e os filhos chatearam-se e aquilo ficou lá completamente estragado, o tio que já não fala com o pai por causa do dinheiro. Então, obviamente trouxe problemas. Mas o problema não era o dinheiro. Não foi o dinheiro que trouxe o problema, foi a ganância de cada uma daquelas pessoas, foi aquilo que as pessoas, o conflito que as pessoas não conseguiam resolver que trouxe esses problemas. Não foi o dinheiro. O dinheiro até era uma grande solução para que conseguissem estar mais vezes juntos, para que conseguissem ser ainda mais unidos, mas eles não tiveram capacidades internas para poder gerir essa parte emocional. Como se diz, o dinheiro amplifica aquilo que nós somos. Não é? Se nós somos boas pessoas, nós conseguimos ser melhores pessoas. Se nós não somos tão boas pessoas, conseguimos ser ainda mais, evidentemente, não tão boas pessoas. E é aí que vem a parte emocional mais negativa de cada uma das pessoas, que é a ganância, o medo, o protecionismo. Então, a culpa não é do dinheiro. O dinheiro só exacerba aquilo que nós somos. E uma outra crença que eu ouço algumas vezes é isso não é para mim. Okay. Eu não sou merecedor de... Ou
lá está, isso não é para mim, até é mais a expressão que eu ouço. O que é que dizes? Olha, o dinheiro na verdade não é para ninguém, não é? Mas se a pessoa acredita que merece ser feliz, que quer efetivamente ser feliz, que quer poder ter mais tempo para a família, que quer poder pegar e fazer os hobbies que bem entende, aí sim o dinheiro é para ela. Okay? Porquê? Porque o dinheiro é o veículo para isso. A pessoa, quando pensa isto não é para mim, pensa se calhar nos investimentos não é para mim, ou aquilo que é componente mais técnico não é para mim. Muitas vezes, isso também, e muitas vezes eu não mereço isso, percebe? Isto não é para mim no sentido de isto nunca vai chegar a mim. Mas isso eu diria que é quase como se fosse um medo interno. Quer dizer assim, eu como acredito que não sou capaz de lidar com isto, então eu prefiro dizer que isto não é para mim. Porque se eu tiver dinheiro nas mãos, eu vou-me comportar de uma forma que eu nem sequer me reconheço. Então eu, como não quero ser essa pessoa, eu prefiro dizer que não me chega o dinheiro. Não me chega o dinheiro porque eu aí vou gastar em coisas que não quero, vou se calhar ser maldoso, entre aspas. Então não é para mim. É um afastamento, e esse afastamento decorre de um medo de falta de autocontrole em relação àquela ferramenta, à ferramenta que é o dinheiro. Olha, estão aqui a ver-nos pessoas, umas que se calhar nunca pensaram bem nisto da liberdade financeira, outras que até já começaram, já fazem umas coisas. Vocês têm conteúdos para todos eles? E se sim, onde é que podem encontrar esses conteúdos e como? Boa. Sim, olha, temos desde o mais simples, de começar, até aquilo que é o mais complexo, entre aspas, sendo que o mais complexo que nós acreditamos é eu ter um caminho, um plano para a liberdade financeira, ok? E como é que podem encontrar? No Instagram. Todos os dias estamos lá a partilhar, falamos que rico muito, casal. que rico casal, não é querido, nós somos queridos também, mas é que rico, mas lá partilhamos muita coisa, mas querido casal também era giro. Era giro. Já pensámos em registar, não é? Mas temos lá a partilha do nosso dia-a-dia, dos nossos filhos, da nossa família, abrimos caixas de perguntas para responder às perguntas todas, temos o nosso podcast onde podem também ter um conteúdo mais leve, mais próximo nosso, e depois temos o nosso curso principal, que é o Método Liberdade Financeira, em que nós ensinamos a traçar e implementar um plano para a liberdade financeira em apenas 6 semanas. 6 semanas é o que nós dizemos que... Mas fala sobre esse curso, como é que funciona? É em direto? São aulas gravadas? Conta-nos tudo. Boa. Então o que é que acontece? O curso foi montado numa lógica de início, meio e fim. São turmas, okay? Embora seja online, nós temos conteúdo gravado, em que o conteúdo gravado vai sendo disponibilizado por tranches durante o decorrer da turma. Então a turma inicia, recebe 2 primeiros módulos. O primeiro módulo é de mentalidade, porque inevitavelmente se a pessoa não tiver desbloqueada a mentalidade, tudo o resto não serve. Então tem mentalidade e finanças pessoais. Esta parte das finanças pessoais é eu conseguir libertar mais poupança para que eu possa depois ir para a parte dos investimentos. Então estes 2 primeiros módulos são disponibilizados e a pessoa tem 2 semanas para consumir os módulos. 15 minutos por dia, está feito para ser assim, e depois dos 15 dias, o que acontece? Temos uma sessão de dúvidas online, no Zoom, onde nós respondemos em direto, em que os alunos têm um formulário onde colocam todas as questões e nós, nessa sessão, respondemos a todas as dúvidas. E vai ser sempre assim, aulas gravadas direto? Exatamente, durante essas 6 semanas. Então, são 3 tranches e no final nós temos um evento presencial para que nós fechemos como se fosse uma formatura dos alunos, em que vamos para um hotel, os alunos vão connosco e temos um último grande momento em que temos como se fosse a celebração das 6 semanas. E o objetivo é que a pessoa saia de lá a investir com o plano. Inclusive, se a pessoa não sair a investir, nós devolvemos o dinheiro. Ok, grande promessa. É. Boa. Se a pessoa não sair de lá com confiança para começar a investir, nós devolvemos o dinheiro. Portanto, é esse o nível de confiança que nós temos e de compromisso que sim. Nós acompanhamos muito, somos mesmo muito chatos. Okay? Portanto, isso é bom. Eu acredito que é. Se as pessoas pagaram para estar lá, querem que nós ajudemos. Portanto, nós ajudamos. Olha, eu costumo terminar aqui as participações no podcast com umas perguntas de resposta mais ou menos rápida. Boa. Está bem? Que eu não te disse previamente que era para serem precisamente o que te vier à cabeça primeiro. Está bem? Então, vamos a isso. Um não que te abriu portas para outras oportunidades? Não podes ser atleta. Foi das primeiras que te... Foi... Podes explicar, é de resposta rápida, mas podes explicar. Porque o facto do meu treinador de atletismo ter dito que eu não era talhado para ser atleta, eu dediquei muito mais aos estudos
e, consequentemente, permitiu-me ser bom aluno, permitiu-me entrar para o mercado de trabalho e hoje estar aqui a ser educador financeiro e a conseguir ajudar outras pessoas, porque se não tinha sido um atleta medíocre, e hoje sou... Mas é super engraçado isso, porque de certeza que na altura doeu. Doeu muito. E a gente nem percebe bem porquê. Doeu muito. Eu, durante os meses seguintes, eu corria para provar que aquilo estava errado. Mas hoje agradeço porque não vivi numa ilusão. Ok. O maior erro financeiro, assim, engraçado que tenhas cometido no início? Ok. Comprar o descapotável foi um erro. Foi. Podes dizer a marca do carro? Era um BMW, série 1 descapotável. E andavas de preto, óculos escuros aí em Lisboa. óculos escuros, no inverno, baixava a capota e ligava o ar-condicionado. Espetacular. Era esse o nível. Alguma inspiração assim inesperada que te levou assim a um insight sobre finanças ou alguma coisa? Olha, eu se calhar não sobre finanças, mas sobre a possibilidade de ser mais do que aquilo que eu sou, Barack Obama. Ou seja, ver uma referência com quem eu me identifico, na qual eu me revejo a ser tão relevante para o mundo, coloca, acredito eu, qualquer homem negro a acreditar que é possível ser mais do que aquilo que nos foi prometido, entre aspas, no mundo. Algum conselho financeiro assim mais bizarro que já recebeste? Já falaste daquele do chapa ganha, chapa gasta, mas Sim. outro que tenhas ouvido assim em algum lugar? Sim, pensando, conselho mesmo, não Mais é bizarro, bizarro, mas é quase o mais comum, que é isso é muito arriscado. Não faças isso. Mas vale teres o dinheiro guardadinho do que arriscares o dinheiro. Mete isso no depósito à ordem. Exatamente. Pá, Deixa estar aí. Garanto que não mexas nisso. Não mexas nisso, não é? Palavra ou frase sobre dinheiro que mais vos irrita? O que mais nos irrita? Investe nas raspadinhas. Nas raspadinhas? Sim. Investe nas raspadinhas ou aposta nos investimentos, que é quase o contraditório. Percebes? Que Aposta. Aposta nos investimentos. Investimentos não é para que apostar. vou branco, vou preto ou Exatamente. vermelho, não é? No Exatamente. casino aposta, não é? Sim, mas depois as raspadinhas é um investimento. Isso. não é? Sim. Assim, a maior loucura que vocês já fizeram em nome da vossa liberdade financeira? Vender o carro foi assim uma loucura, e depois foi também ter investido ou ter mudado o nosso estilo de vida. Ou seja, nós deixámos completamente de ir a restaurantes numa fase inicial e depois fomos ajustando, mas na fase inicial fomos completamente frugais no processo. Então isso foi assim a grande loucura, que eu acredito que é necessário numa fase inicial, mas depois alinha-se e ajusta-se para aquilo que é o normal. Mais à frente. Ou seja, passa-se pelo sacrifício como um caminho para, e depois quando chegamos ao para, a coisa estabiliza. Sim. E posso acrescentar outra, que Sim. é criar empresa. Ser empresário é uma loucura. Às vezes é uma loucura. Portanto, ter empresa é uma loucura. É um nível de complexidade muito acima do que aquilo que as pessoas acreditam. Olha, eu geralmente tenho, mesmo a última pergunta é esta que te vou fazer, que é um callback ao Rafik de há 10 anos atrás ou de há 15 anos atrás, porque eu acredito que estão-nos aqui a ver muitas pessoas que se calhar estão ali naquele início de vou, não vou, e como é que seria, e como é que não seria. Por isso a pergunta que faço é simples, o que é que tu dirias ao Rafik que estava na Deloitte, se pudesses, sabendo o que sabes hoje, o que é que lhe dizias? Boa. Olha, diria, não pares de investir em conhecimento e cerca-te das pessoas certas. O ambiente vence sempre, portanto, vai para os ambientes que te ajudam a prosperar e não aos ambientes que te obrigam a ser aquilo que tu não és. Muito bem. Obrigado, Rafik. Obrigado, André.